Quando Deus se prontifica para te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas. O inimigo pode contra ti se levantar. Você é guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Se você é escolhido, creia, meu irmão, uma história inexplicável Deus vai escrever. Ele passa uma borracha no velho diário e uma página de vitória hoje escreve pra você. Não adianta o inimigo tenta insistir, é só deixar Deus agir. Suas promessas não hão de falhar. Eu creio assim, Deus escreve por escrito e não rabisca. Ele vai mudar de vez a tua vida. É só confiar. Uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir. Porque eu sou teu Deus. E vai ficar marcado pra história o que estou fazendo. Sua agenda de derrota hoje jogo contra o vento. Pra provar que nunca esqueci de ti em nenhum momento. Eu vou fazer um diário inesquecível que o mundo jamais publicou. E a capa leva o tema, a história de um vencedor. Toda luta foi embora. E ao abrir me surpreende. Meu diário só tem página de vitória. Eita glória, só vitória. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Glória a Deus. Não adianta o inimigo tentar insistir, é só deixar Deus agir. Suas promessas não hão de falhar. Eu creio assim, Deus escreve por escrito e não rabisca. Ele vai mudar de vez a tua vida. É só confiar. Uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir. Porque eu sou teu Deus. E vai ficar marcado pra história o que estou fazendo. Sua agenda de derrota hoje jogo contra o vento. Pra provar que nunca esqueci de ti, nenhum momento. Eu vou fazer um diário inesquecível que o mundo jamais publicou. E a capa leva o tema, a história de um vencedor. Toda luta foi embora e ao abrir me surpreende. Meu diário só tem página de vitória. Toda luta foi embora e ao abrir me surpreende. Meu diário só tem página de vitória. De vitória, de vitória. Só tem página de vitória. De vitória, de vitória. Só tem página de vitória. Só tem página de vitória. Eita glória, Senhor. Só tem página de vitória. O diário de uma vencedora. E o nome dessa vencedora é Regiane, com a glória de Deus, Deus Pai.
Se eu e você confiarmos no Senhor, se nós entregarmos o controle da nossa vida nas mãos do Pai, pode ter certeza que Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai abrir mão de nós. Então, o que precisamos é confiar, é ter fé, é saber que Deus está no controle do nosso barco. E quando Ele está no controle do nosso barco, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O que eu e você temos que fazer é olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. Se eu e você deixar o controle do barco na mão do Pai, pode ter certeza que Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar no chão. Ele vai nos dar as mãos, vai nos levantar e vai preparar para a nossa vida um diário de um vencedor. Eu sei que a luta está grande, mas Deus está no controle de tudo. Eu sei que às vezes nós precisamos passar por decepções, traições. Algumas pessoas falam assim, como que Deus não preparou traição para a tua vida? Deus não preparou nada ruim. Deus só prepara o melhor para um filho. Como que você fala que você tem que passar por esse momento difícil? Você fala que você tem que passar pela decepção. Você tem que passar pela angústia, pela dor, pela tristeza, pelas perdas. Por que você fala isso? A gente precisa passar, irmãos. Sabe por quê? Para a gente dar valor à pessoa certa. Para a gente saber que Deus está no controle do nosso barco. Para a gente saber que nós somos fortes. A gente só vai saber se a gente é forte, se a gente der conta de passar por uma batalha. Você acha que quem tornou Israel forte foi a confiança, foi a fé, foi saber que Deus estava no controle da vida deles, que Deus estava com eles e Deus, Ele estava guerreando. Ali eles começaram a acreditar que não estavam sozinhos, que algo sobrenatural estava acompanhando eles, que aquelas guerras, aquelas lutas não era possível vencer, a não ser que estivesse com Deus. Tem gigante levantando na tua vida, tem gigante se levantando na minha vida, tem pessoas se achando que são grandes, que são maiorais, que podem nos humilhar, que podem nos maltratar. Não sabem eles que eles vão se ajoelhar diante de você, porque a mão de Deus vai pesar sobre cada um deles, vai ser cobrado, viu? Vai ser cobrado a humilhação, vai ser cobrado as piadinhas, vai ser cobrado porque Deus, Ele não permite eu e você ser maltratado, ser pisoteado, ser envergonhado, ser humilhado. Sabe por quê? Ele deixa essas pessoas se acharem que são grandes, que são alguma coisa, mas na verdade não são nada. São pessoas imaturas, são pessoas que querem aparecer às custas de quem aparecer na frente delas. Mas o que elas não sabem é que eu e você, nós temos promessa. Temos uma promessa do Pai. Eles não acreditam não, mas eles verão. E na hora que Deus pesar a mão sobre eles, eles vão ter que se ajoelhar diante de ti, te pedindo perdão e ainda pedindo para que você ore por eles. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Essas pessoas que estão te humilhando, que estão se assentando nas rodas dos escarnecedores, achando que está ganhando algo com isso, eles vão pedir a você para orar pela vida deles, porque Deus vai pesar a mão. Sabe por quê? Deus não permite um filho ser humilhado. E eles não sabem da tua promessa. Por isso eles estão fazendo isso. Estão achando que pode te ridicularizar, que pode te apontar, que pode te humilhar, que pode te massacrar, que pode te julgar. E só Deus pode fazer isso. Só o Pai. Mas tem aqueles que estão se achando Deus na terra e não são nada. Entenda uma coisa. Deus sim é poderoso. Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas na minha vida e na tua vida. Então, somente creia no agir do Espírito Santo do Senhor e saiba que Deus está no controle de tudo.
Por mais que o inimigo se levante, por mais que tente fazer de tudo para que a glória de Deus não venha sobre a tua vida, vai vir. Então não se preocupe com os escarnecedores. Um dia, um homem andando em uma estrada, um homem servo de Deus, enquanto ele andava, as pessoas faziam chacota dele, humilhava ele, ridicularizava, fazia gracinha e piada, dizendo que ele era calvo. E ali, aquele homem, ele falou em nome de Deus, ele amaldiçoou em nome do Senhor aqueles meninos que estavam humilhando ele. E de dentro da mata saiu uma ursa e matou 40 deles. Sabe o que eu entendo com isso? Que ai daquele que tocar em um ungido do Senhor. Eles vão saber que Deus está contigo. E o pior de tudo é que essas pessoas, elas querem se autopromover em cima da desgraça alheia, maltratando aqueles que para eles não tem nada a oferecer, humilhando, e eles não sabem que a mão de Deus vai pesar sobre cada um deles. E eles vão perguntar por que eu estou passando por isso. Mas eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar em quem eles tocaram, na unção de quem eles tocaram. Deus, Ele não quer te ver triste, nem humilhado, nem humilhada. E Ele não vai permitir pessoas que estão se achando que porque faz as maldades por baixo do pano, que Deus não está vendo. Na hora certa, no momento certo, Deus, Ele não vai permitir que a máscara caia, não. Ele vai arrancar e vai revelar toda a verdade para quem quiser ouvir. A verdade virá à tona. Não adianta a gente fazer as coisas escondidas por baixo do pano, estar maltratando, humilhando e achando que ninguém está vendo. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem visto. E Ele vai arrancar a cortina que muitos estão se escondendo, achando que pode todas as coisas. Mas quem pode todas as coisas é Deus. E Ele vai entregar a cada um seu troféu. O troféu de honra, mas também o troféu de desonra para aqueles que não merecem e acham que pode assentar em lugares altos. Então, confia em Deus e tenha fé, porque Deus está no controle da tua vida. Não se preocupe com os levantes. Não se preocupe com a humilhação. Os humilhados serão exaltados. Eu nunca vi um justo sem resposta mendigar o pão. Pode ser difícil hoje, mas Deus vai te dar vitória. Só confia, porque Deus está no controle de tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 1, que fala que Ciro, o libertador de Israel, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até aos nascentes do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor é o Criador. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei.
Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro aos que lhe dar forma, que faze? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dá à luz? Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitarei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus, misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma ignominia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundido em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele está no controle da nossa vida, do nosso barco. Deus está falando aqui que está enviando um libertador. E quando Deus fala que está enviando um libertador, Ele está te prontificando para te dar vitória. Se Ele está se prostificando para te dar vitória, é porque a vitória já é certa. Você está entendendo? Quando Deus se prontifica para te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas. O inimigo pode contra ti se levantar. Se guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Deus está se prontificando para te dar vitória. Então, confia, porque Deus está te levantando como libertador, o libertador de Israel. Deus está abrindo as portas, Ele está quebrando as portas de bronze, está despedaçando as trancas de ferro para te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que o Senhor, é o Deus de Israel. Ele está te chamando pelo teu nome, por amor da promessa que Ele fez a Jacó, a Israel, a promessa que Ele fez a Abraão, a Davi. Então, para isso, eu e você precisamos estar de pé para compreender que Deus é quem está no controle do nosso barco. É Deus que está conosco. E Ele fala que além dele não há outro Deus. Porque foi Ele quem formou a luz e criou as trevas. É Ele que faz a paz, mas também é Ele quem criou o mal. É Deus que faz todas as coisas.
É Deus quem está nas alturas. E as nuvens chovem justiça. E produz também a salvação à terra. E junto com ela vai brotar a justiça, porque foi o Senhor quem criou. Então entenda uma coisa: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro. Ai daquele que acha que pode falar mal de Deus, assim como eu já ouvi pessoas se levantando para falar mal de Deus. E Deus está falando: vocês são cacos. Quem vocês pensam que são? Sendo que foi Ele que criou o bem, mas também foi Ele quem criou o mal. Ai deles que acha que pode contender com Deus. Várias vezes, irmãos, eu já vi pessoas falando mal de mim, falando mal da obra de Deus na minha vida. Eu não me importo e não me preocupo. Agora, por várias vezes, eu já vi pessoas falando mal de Deus, na maior cara de pau, dizendo: eu não entendo que Deus é esse, que Deus cruel, que Deus que tem coragem de deixar um órfão sem pai, um órfão sem a mãe. Que Deus é esse? Que Deus cruel, que Deus mau. E falando isso como se estivesse pregando contra Deus, se achando o verdadeiro Deus ou a verdadeira deusa na terra, que pode agir por si mesmo. Eu te digo uma coisa: ai daqueles que estão contendendo com o Senhor. Vai viver de migalhas, vai viver esse perrengue que já está passando, a tristeza, a angústia, porque Deus está mostrando aqui que nós não somos nada, somos caco. E às vezes achamos que podemos nos levantar contra o Senhor. Que eu e você não venha a ser esses filhos rebeldes que se levantam contra o Senhor. A vida de Jó foi transformada, foi mudada, porque mesmo Deus permitindo o mal vir sobre ele, ele em nenhum momento blasfemou contra o Senhor. Ele não amaldiçoou a Deus. Agora tu imagina uma criatura, seja a religião que ela tiver, se ela não acredita em Deus, é um direito dela. Nessa terra tem a lei de Deus e tem a lei dos homens. E a lei dos homens fala que nós temos livre-arbítrio, que nós temos o direito de fazer o que a gente bem entender da nossa vida. Agora que eu e você não venha se sentir como Lúcifer se sentiu no céu, capaz de se levantar contra o Senhor, de agir com falsidade. As pessoas falam: ai, a maldade entrou no mundo desde a época de Adão e Eva. A maldade entrou no mundo desde quando Judas traiu Jesus. E na verdade, a maldade já começou lá no céu, quando Lúcifer invejou a Deus e queria ser maior do que Deus. Queria estar sentado acima das estrelas e do céu. Queria ser ainda maior do que Deus. Não era ser igual, não, é ser maior. Tem pessoas que querem ver eu e você bem, mas nunca melhores do que eles. Mesmo que eu e você esteja lutando, esteja derramando suor para a gente conquistar, para a gente ter as nossas coisas. Essas pessoas, elas não querem nos ver melhor do que elas. E aí elas se levantam, elas começam a denegrir a nossa imagem, falar mal da gente, achando que para eu e você ser vencedor depende deles. E não é verdade. Para eu e você ser alguém na vida, depende apenas do Pai, de Deus, a quem nós honramos.
e não desses abutres que se levantam contra a minha vida e contra a sua, porque não querem nos ver bem. Irmãos, um dia uma mulher chegou para mim e falou: Regiane, deixa eu te falar. Ei, o teu nome está lá, o meu não. Como se dissesse assim: quem você pensa que é? Por que teu nome está lá e o meu não está? O meu que deveria estar lá. Eu tenho nome. Eu sou alguém, você não é nada. Por que teu nome está lá? Quase que eu senti vontade, quase que eu falei, senti vontade, eu senti. Só que eu não posso de maneira nenhuma maltratar nem humilhar ninguém, mesmo que eles digam que eu estou humilhando eles, porque só de gravar esse devocional aqui, eles já se sentem humilhados por mim. Tá entendendo? Não falo nada, não me meto na vida, não dou palpite, não tô nem aí com o que acontece na vida deles, é problema deles. Mas eles acham que eu estou me levantando contra eles só de gravar esse devocional, porque eu não adoro os deuses deles. Mas entenda uma coisa, eu falei: como assim? Não, e aí eu entendi. Eu não estou preocupada com quem você é. Eu estou preocupada. É do teu nome estar lá e o meu não está. Por que isso está acontecendo? Quase que eu falei: pergunta para Deus que Ele te responde. Vai ver onde é que você anda, o que você faz. Porque tudo que nós temos, o que a gente ganha, o que a gente recebe, é mérito dos frutos que a gente plantou, que hoje está brotando. Então, eu e você precisamos ter sabedoria não aos nossos próprios olhos, mas a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria vinda do Pai. Se eu e você tiver a sabedoria vinda do Pai, pode ter certeza que é Ele que vai nos dar a vitória. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam que a minha vitória e a tua vitória depende delas, que a gente precisa estar diante delas, fazendo a vontade e o querer delas, e não a vontade e o querer de Deus. Então, a gente precisa ter um olhar atento. A gente precisa acordar e olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da minha vida. Ele sabe o que é melhor para a gente e Ele vai nos dar a vitória. Então entenda uma coisa: se Deus se prontificou para te dar vitória, ninguém vai impedir essa vitória de chegar. Mesmo que eles queiram atrapalhar, mesmo que eles acham que você não mereça essa vitória, Deus, Ele já te deu a vitória, porque quem determinou foi Ele. Então, se Ele determinou, pode ter impedimentos, pode ter levantes, pode ter fofoca, pode ter incredulidade, porque a incredulidade pode ter esses aí que acreditam que você não pode ser melhor e nem maior do que eles. Por isso que eles estão tentando fechar todos os caminhos para que você não seja honrado, para que eu não seja honrada. Porque eles estão dizendo assim: não depende de Deus coisa nenhuma. Depende se eu quiser atrapalhar, se eu quiser manchar, se eu quiser sujar o nome, eu sujo. E essa pessoa não vai crescer. Ela não vai ter honra às minhas custas. Ei, tem muitas bênçãos que Deus preparou para te dar. Mas o inimigo está tentando de todas as formas, de todas as maneiras, para que essas bênçãos não cheguem até você, para que você não seja honrado ou honrada, para que o nome de Deus não seja glorificado. Mas assim manda te dizer o Senhor: a tua vitória, o teu diário de vencedor não depende do homem, depende de mim. Quanto mais eles tentam atrapalhar, maior
é a bênção que eu estou preparando para te entregar. Não está demorando, vai chegar no tempo certo, na hora certa. Então entenda, Deus está no controle de tudo. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de te honrar. Eu sei que às vezes você tem vontade de jogar tudo para o alto, mas não faça isso. Não faça isso, porque o inimigo está tentando fechar todas as portas. Continue clamando, continue orando, continue confiando no Senhor e você terá vitória. Você verá a glória de Deus descer sobre a tua vida, porque o que Deus está mostrando aqui, que Ele vai endireitar o caminho tortuoso. Ele vai quebrar as portas de ferro, as portas de bronze, para te entregar os tesouros escondidos. Então esses daí que estão lutando, eles pensam mais em você, se importam mais com você, temem mais a você do que o inimigo que está guerreando dentro deles, colocando o espírito da inveja, o olho grande, a maldade, a falsidade, a intriga, as contendas. Eles estão tão preocupados com a tua vida para tu não ser um vencedor e o nome de Deus não ser glorificado, que eles estão esquecendo de viver, de aproveitar, pensando que são eles que vai atrapalhar os planos e os projetos de Deus. Deus está dizendo que Ele abre caminho onde não há caminho. Ele abre portas onde não há portas. Quer um grande exemplo? Lá no Egito, não existia o cargo de governador. Mas Deus, Ele criou o cargo de governador para honrar José. Assim Ele faz na minha vida e na tua. Essas pessoas estão achando que Deus vai nos honrar tomando aquilo que é delas e dando para a gente. E não é isso que Deus vai fazer. Deus vai te honrar e muitas das vezes não é nem aonde você está. O que Deus está preparando para você não é aí, onde eles estão achando que seria. O que Deus está preparando já está tudo certo. Só precisa da confirmação do Pai para você ter a vitória, para você cantar o hino da vitória. Eita glória! Você vai cantar o hino da vitória, não tenha medo não. Continue sonhando, acreditando, tendo fé. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque a palavra que Deus está mostrando hoje é a palavra de vitória. É o diário de um vencedor. Essa palavra é boa, todo mundo quer ouvir, mas a palavra da semana, do início da semana, foi palavra de correção. Era de pessoas que estavam no adultério e que Deus estava mostrando que não se agrada disso, que essa pessoa tem que se consertar. E muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira, elas tiraram o nome delas da lista, porque isso significa que elas não querem se arrepender do pecado que estão cometendo e ir para a presença do Pai. E essas pessoas, elas acham que vivendo o erro, o pecado, que não vai ter consequência, mas tem. E eu não posso enganar essas pessoas, passando a mão na cabeça delas, dizendo: destrua famílias, destrua os casamentos, que Deus vai te abençoar, porque eu estaria mentindo. Tem que ser dita a verdade. Doa a quem doer, porque essas pessoas, elas precisam saber que se estão vivendo em pecado, se elas morrerem hoje, elas não terá sua alma salva, a não ser que ela se arrependa no último momento. Mas se não houver arrependimento, igual já ouvi muitos dizerem para mim, que sabem que estão errados, mas vão continuar no pecado do adultério, e eu só falo, então aguente as consequências. Todas as bênçãos que está preparada só vai chegar depois que tu abandonar o osso, o resto. Quando tu abandonar as migalhas, porque o que Deus tem preparado para você é grande, mas Deus não vai te entregar sendo que a tua vida está toda errada.
Então se conserte para que Deus te entregue as tuas bênçãos, para que Ele honre a tua fé. Não adianta essa fé rasa, onde você acha que precisa estar correndo atrás daquilo que não é teu, que pertence a outra pessoa e nunca vai ser teu. Ouça bem, nunca vai ser teu. Se vier abandonar tudo para estar com você, não vai ter mais graça. Porque a graça é ter você à disposição, só que no anonimato, no escondido. É triste ouvir isso, as lágrimas descem, mas é a verdade. Então vai, no dia que falar assim, ei, a tua mulher descobriu, já sabe de tudo, larga ela, larga teus filhos, larga tua família e vem conviver comigo. No dia que ele sentir que perdeu tudo por tua causa, o dia que ela sentir que perdeu tudo por tua causa, não vai querer saber de você, porque vai ver a besteira que estava fazendo. Irmãos, isso é muito sério. O que Deus prepara para a gente vai ser nosso. E ninguém tasca, ninguém toca, ninguém toma. Entenda isso. Quando Deus ele se prontifica para te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas. Então a gente entende que Deus ele é poderoso, ele pode. Mas a gente tem que dar legalidade para ele trabalhar. Aqui são palavras de vitória, de bênção. Mas eu e você temos que estar atentos, fazendo a vontade e o querer do Pai. Tem pessoas que dizem assim, quando você prega sobre bênçãos e vitórias, você tem que pregar também sobre a correção de Deus, porque Ele também é justiça. Eu falei, quem não sabe disso? Todos nós sabemos. O problema é que as pessoas tendem a desafiar a Deus. Então eu e você temos que entender qual é o chamado do Pai para a nossa vida. O que Ele está preparando para nós. E o que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que abandonar. Ei, aonde você está passando a maior luta e a vergonha, é onde Deus está preparando o testemunho. É onde você vai ter as maiores vitórias. Então confia e creia em Deus, tenha fé, se arrependa dos teus pecados, peça perdão ao Pai, mas tem que ser de coração. E não peça perdão e continue no erro, não. Peça perdão e viva a tua vida com a verdade, com a sinceridade. E você vai ver o agir de Deus na tua vida, na tua história. Tu vai ver o que Deus vai fazer para te dar a vitória. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, eis-me aqui diante de Ti para clamar ao Senhor pelo Teu servo, pelos Teus filhos e pedir ao Senhor que entre com a Tua providência, que lance por terra todo o espírito de Jezabel, todo o espírito de Acabe, todo o espírito mau que veio para cegar o Teu servo e Teus filhos. Perdoe os pecados, Pai, daqueles que estão diante de Ti clamando e pedindo perdão pelos seus erros, mas esse pedido de perdão é de coração. Eles não querem continuar no erro. Eles querem fazer o que é certo para que essas bênçãos que o Senhor falou aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, venham acontecer sobre a vida deles. Que o Senhor continue sendo esse Deus de resposta, esse Deus que trabalha, que abençoa os seus. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor, Pai, esteja cuidando de cada servo, de cada filho que está precisando, Pai, de uma mudança, está precisando de transformação, está precisando de uma bênção na área financeira, na área da saúde, na área familiar. Que o Senhor venha trabalhar em todas as áreas da vida dos teus filhos, que eles venham ter sabedoria vinda de Ti, que eles venham compreender a Tua vontade e o Teu querer. Porque o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus de resposta. E é o Senhor que está no controle de tudo. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, da minha família. Por tudo que o Senhor falou na boca dos profetas que tem se cumprido. Obrigada, meu Pai. Eu nunca vou Te abandonar. Mesmo que as pessoas acreditem que a carne é fraca e que nós somos falhos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me fortaleça,
Que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me dê sabedoria para eu continuar minha caminhada te buscando e também levando a palavra aos irmãos que acreditam e que confiam em ti, que depende do Senhor, que sabe que não há outro Deus além de ti, que sabe que o Senhor pode endireitar os seus caminhos desde que eles venham se arrepender de seus pecados. Então, Pai, abençoa teus filhos, esteja com cada um, livrando de todo mal. Livra eles do mal, Pai, porque eles confiam no Senhor e eles estão entregando a sua vida em suas mãos, porque sabe que o Senhor fará o melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um lindo dia para todos vocês, irmãos. Que Deus venha abençoar vocês e toda a família de cada um de vocês, não só ontem como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.